Já estamos no ar no Facebook aqui com o doutor Cláudio. E se for mandar pergunta, manda em texto. E se for mandar pergunta, mande pergunta em texto lá para o nosso Facebook ou para o WhatsApp, para a gente fazer a pergunta aqui ao doutor, tá? Depressão. Por que a medicina elegeu a depressão como a doença do século, doutor Cláudio? Boa pergunta, Carlos Ferreira. A depressão, ela, bem como algumas outras patologias, tem realmente comprometido a qualidade de vida de várias pessoas. A depressão, ela compromete a qualidade de vida do cidadão individualmente e das pessoas que o cercam, inclusive família, profissionais, colegas de trabalho, colegas de lazer. Então, realmente é uma patologia que traz muita preocupação. Ela influencia na longevidade, na qualidade de vida das pessoas, nos jovens, tem aumentado a incidência de processos depressivos nos jovens também. Eu sou médico geriatra, mas nós observamos isso até pelas queixas das pessoas idosas, mães, avós, em relação à alteração de comportamento da juventude nos dias atuais. Então ela pode atingir todas as faixas etárias, né? Claro, tem uma tendência maior, uma possibilidade maior de atingir e cresce muito justamente nas pessoas idosas. É a patologia psiquiátrica mais comum, mais frequente a partir dos 60 anos de idade. Então, é algo que preocupa, porque ela pode agravar várias situações clínicas, né? Como a questão de hipertensão, de dificultar o controle de uma hipertensão, de um diabetes, trazer distúrbios de sono, dificultar controle de peso. Hoje nós já sabemos, a depressão ela está relacionada como fator de risco para a precipitação, início mais precoce de doença de Alzheimer, né? Então, nós temos várias situações que preocupam, né? Porque ela traz um prejuízo não somente individual, como hoje para a sociedade como um todo. É difícil até mensurar o prejuízo social e econômico, além da questão da qualidade de vida e o prejuízo individual para as pessoas. Então, a depressão é um problema de saúde pública hoje no país, né? E aí eu queria até, Carlos Ferreira, se você permitisse, falando em saúde pública, acabei de receber aqui, eu acabei de receber aqui do colega Antônio Samaroni no WhatsApp, ele mandou uma mensagem. Ele colocou Samaroni, grande sanitarista, a gente falando em depressão, ele é um homem. Quero parabenizar Samaroni pela questão da preocupação dele com a questão do idoso, os problemas gerontológicos na sociedade. É um homem que se preocupa com a saúde pública, um grande colega. E ontem ele colocou com uma mensagem aqui, ó. Ontem no almoço da SOMES, o geriatra Antônio Cláudio Neves informou aos colegas o rápido envelhecimento da população, alertou para a inexistência de uma política de saúde voltada para os idosos. O Brasil não está preparado para enfrentar esta realidade, disse o Esculápio. É tudo verdade. O idoso necessita um atendimento holístico com mais acolhimento e menos procedimentos. A polifarmácia, com o uso de dezenas de medicamentos, não condiz com uma boa medicina. Precisamos de mais geriatras com formação humanista e uma prática voltada para os pacientes. Antônio Samaroni. Ele está certo. Então, inclusive na questão da depressão, é importante salientar esse atendimento mais humano. As pessoas idosas, elas se sentem só. Às vezes, Carlos Ferreira, as pessoas idosas, elas estão cercadas de indivíduos, uma família imensa, mas a atenção é mínima. Há uma negligência em atenção, um desprezo pelo idoso. Isso é uma forma de maus tratos que estressa a pessoa idosa, leva a um estresse crônico, e isso traz alterações endógenas que podem realmente precipitar um processo depressivo. Você vai ter um estresse crônico, o idoso começa a se sentir mais ansioso, há um aumento de cortisol, há uma descompensação de todos os processos biológico da pessoa, e isso pode, para quem tem uma predisposição genética, precipitar um processo depressivo. Então, o Samaroni contribui quando ele traz essa mensagem. Queria agradecer ao colega Samaroni nesse sentido. Um abraço, Samaroni, muito obrigado. Hoje nós estamos falando sobre depressão. E o doutor Cláudio acabou de falar aí que a depressão ela não escolhe idade, né? A depressão, inclusive, ela traz como consequência muitas doenças ou agrava o estado de saúde de muitas pessoas que estão com diversos tipos de doença. Inclusive a pressão alta, que é a hipertensão arterial. O que é depressão? Como a pessoa entender que eu estou entrando no processo de depressão? Excelente pergunta, Carlos Ferreira. Você está de parabéns. Realmente Obrigado. Você nos facilita trazer as informações. Muito obrigado. É verdade. É importante, muito importante identificar a depressão. Um dos grandes problemas da sociedade hoje no Brasil é a falta, e aí você ajuda em muito a população, você está nesse momento ajudando centenas, milhares de pessoas, porque você vai favorecer as pessoas a entenderem.
muitas pessoas, elas não sabem que estão com depressão. As pessoas acostumam, às vezes, com aquela alteração de humor, né? E acham que aquilo é natural da sua forma de ser. Sim. Né? E, na realidade, elas podem melhorar a qualidade de vida quando tratam a depressão. Porque nós temos vários níveis de depressão. Nós temos aquela depressão já no nível avançado, em que as pessoas têm uma modificação comportamental brusca, com melancolia, desânimo, né? E o diagnóstico é feito justamente assim. Tem os critérios da Organização Mundial de Saúde que traz, se você tem perda do interesse pelas atividades que você gostava de realizar anteriormente, a pessoa gostava de assistir um filme, gostava de assistir uma série, ela gostava de participar de um jogo, ela gostava de passear e de repente perde o interesse, não quer mais fazer aquelas atividades do seu cotidiano que seriam prazerosas. Essa pessoa está a se manifestar como desanimada, ela mesma percebe que está desanimada, melancólica. Então, se você tem isso por mais de 2 semanas, esses sentimentos, né, que são grandes, você já pode dizer que a pessoa tem um processo depressivo. Ou se você tem uma quantidade maior de sintomas menores, né? Além desses 2 grandes, então você pode ter alterações de sono, um déficit de atenção, você pode ter alteração de apetite, você pode ter tontura, você pode ter alteração de ritmo intestinal, alteração de peso, você pode ter déficit de memória, a memória começar a falhar, é muito comum, né? A pessoa se reclamar de memória, na realidade, se ela tem uma pseudodemência, a pessoa está com um processo depressivo. Você pode ter vários outros sintomas menores e que aí é importante conversar com o profissional de saúde, o psicólogo, o médico, para identificar e tratar a depressão. Né? Porque você só vai tratar a depressão se você realmente identificar. E aí a gente colocou os sintomas mais comuns que nós assistimos. Mas a gente aqui, é importante salientar, e que as pessoas tentem ajudar. Se você identifica na sua família, nesse momento, alguém com algum desses sintomas, ela não busca tratamento, porque ela está desinteressada. Tem uma pessoa depressiva que não quer nem buscar tratamento. Então é importante você perseverar com fé, tentar ajudar seu familiar, seu amigo, seu colega, né? Porque ele pode não estar querendo, não acreditando que possa melhorar, e deve tratamento, certo? Seja com psicólogo. Eficaz? Na grande maioria com eficaz. Um percentual tem resistência, um percentual menor das depressões tem resistência a tratamento, mas a grande maioria melhora. Principalmente a depressão na faixa etária mais jovem, em que você tem ela de cunho mais endógeno, biológico, fisiológico, e você não tem ainda alterações estruturais do cérebro. Sim. A depressão na pessoa idosa que surge não por questão de predisposição genética e por causa vamos dizer assim, fisiológica, sem alteração estrutural, ou com alteração estrutural, é mais difícil. Uma pessoa que teve uma sequela, teve um AVC, um idoso, passou a ter uma depressão porque teve uma alteração estrutural do cérebro. Certo. Perdeu neurônios, as comunicações. Então, é como se assim, a estrutura foi alterada. Essa depressão pode ser mais resistente ao tratamento. Mas quando a depressão ocorre por uma questão de alteração só de funcionamento, isso é mais comum nas pessoas mais jovens, no idoso, que tem um cérebro com a estrutura toda organizada, sem sequela ainda de perda neural, essa depressão tem uma chance grande de remissão, de tratamento, compensação e melhora da qualidade de vida. O que causa a depressão? Porque o pessoal tá bem, tal, de repente, estou me sentindo cansado e eu hoje não vou trabalhar, enfim. O que causa e como evitar isso? Muito bem. Aí boa pergunta. Foi fundo, né? Você, então realmente, Carlos Ferreira, você contribui muito. Então, o que é que acontece? Facilita, né? Enriquece a forma de nós trazermos a informação. A depressão, você tem a primeira predisposição genética. A pessoa, ela tem geneticamente uma tendência, tem uma herança genética que favorece. É comum você assistir em uma família várias pessoas com processo depressivo, sim, alteração de humor, né? E isso pode variar, é bom alertar aqui, que algumas pessoas podem ter alteração mais leve de humor, mas tem, e que pode melhorar a qualidade de vida. É como hipertensão, que a gente brinca, às vezes pessoas ficam preocupadas com a hipertensão severa e esquece que a hipertensão leve pode comprometer o tempo de vida, a qualidade de vida e levar sequelas perigosas no futuro. Então é importante nós tentarmos tratar todos os níveis de alteração de humor, mesmo, inclusive nas pessoas que querem crescer profissionalmente, estudar. A alteração de humor leve, ela prejudica o rendimento profissional, a possibilidade de crescimento estudantil, a interação social, a inserção no mercado de trabalho, a manutenção no mercado de trabalho, porque nós temos aí, eu esqueci de falar, mas vou falar as causas ainda sim, mais, que dentro dos sintomas nós temos as chamadas depressões mascaradas, aquelas depressões que elas não vêm com melancolia, não vêm com desânimo, com essas alterações menores,
mas que pode vir com aquele sintoma de irritabilidade, intolerância, impaciência, um aumento da ansiedade. Para você ter uma ideia, Carlos Ferreira, é fácil identificar. Para você ter uma ideia, na pessoa idosa, nos idosos, por exemplo, 96% dos processos de ansiedade que se exacerbam, né, ou surgem, a pessoa não tinha ansiedade, surgiu, passou a ficar ansioso, né, ou ela tinha uma ansiedade no nível, agravou essa ansiedade, aumentou, 96% desses casos de ansiedade que exacerbam, que surgem tardiamente na vida, estão relacionados a um processo depressivo, né? E isso é bom salientar. As pessoas têm que tratar, porque as pessoas vão e, primariamente, às vezes, elas são tratadas apenas como ansiosos, quando na realidade ela tem uma depressão por base, trazendo a ansiedade como um sintoma da depressão. E a gente depois vai falar em tratamento, você me cobre para a gente alertar sobre a importância desse detalhe. Certo. Mas voltando para as causas que você colocou, para nós não anteciparmos e falarmos de tratamento ainda. A questão das causas. Nós temos as causas predisposição genética, a pessoa tem, e você tem as causas precipitantes, né? O que mais precipita, né, o processo depressivo são situações que nós chamamos, entre aspas, de estressantes, né? Então, a pessoa passa por uma situação que traz uma preocupação súbita, grande, às vezes uma perda familiar, uma perda laboral de uma atividade ocupacional, uma perda de função, uma preocupação no estado social, uma preocupação financeira, um desequilíbrio financeiro. A pessoa passa por um processo de estresse, e esse processo de estresse ele vai trazer alterações fisiológicas, né, ou fisiopatológicas, melhor colocando, em que você vai ter aumento do nível de cortisol, que a população conhece muito, e isso, em um mecanismo em cadeia, vai chegar ao cérebro a uma tendência a uma queda de um mediador químico chamado serotonina, né, que as pessoas a gente pode colocar como o hormônio da felicidade, e a serotonina tende a cair. Então, a queda da serotonina, né, é o principal mediador químico relacionado ao humor. Isso vai fazer com que a pessoa fique realmente desanimada e tenha um sintoma de depressão, maior ansiedade ou desinteresse. Então, a serotonina cai. É bom salientar, então, explicar isso, porque às vezes a população acha que depressão não é uma doença, é algo banal, é algo que pode ser superado por vontade própria, né? E aí, tem gente que gosta de dizer, eu vivo deprimido. Né? Então, eu estou deprimido. É bom salientar e a gente colocar isso para a população. Então, a depressão ela tem uma fisiopatologia, é uma doença, não é uma frescura, não é um mimo. Depressão é doença, é uma doença séria, está relacionada com maior incidência de suicídio, né? Tem que estar relacionado a isso, diminuição da qualidade de vida, comprometimento do convívio, do bom convívio familiar, da questão funcional, profissional, estudantil, então, e agravo de doenças como nós falamos anteriormente, principalmente as pessoas que têm doenças crônicas, né? O diabetes, a hipertensão, o nível elevado de colesterol, falha de memória, que pode amanhã estar preocupado com Alzheimer. Deve-se tratar a depressão, não se deve menosprezar. E aí um alerta, né, na questão de particularidade do idoso. As pessoas às vezes acham que o idoso que está sentado em um sofá o dia inteiro, parado, ou dormindo o dia inteiro, ou sem interesse, aquilo é natural do envelhecimento. Não é. Temos que estar alerta, porque muitas vezes as pessoas acham que a pessoa idosa parada ela está vivendo a naturalidade do processo de envelhecimento. Na realidade, ela pode estar com um processo depressivo, sofrendo endogenamente, não querendo manifestar para os filhos, porque quer poupar os filhos, às vezes o idoso sofre em silêncio, né? E é importante nós alertarmos isso, que qualquer suspeita de um processo depressivo, a família tem que ajudar, principalmente a pessoa idosa, porque o idoso esconde, às vezes, a depressão. Exatamente. Às vezes só vai falar pra gente no consultório quando fica sozinho. Não Segura aí, doutor. Segura. Porque eu tenho muitas perguntas aqui, as perguntas começaram assim, olha, falar em depressão, tem no lá, como é o nome aqui disso aqui? Na live. Live, né? Do Facebook. E também o que significa live? Ao vivo. Ao vivo. Pois é um professor de inglês também aqui, entendeu? Live é ao vivo. Então nós estamos ao vivo no Facebook. É isso? Muito bem. Jário chamou, ele está lá na solenidade, daqui a pouquinho também. Vou reservar um tempinho aqui. Hoje complicado o tempo aqui, mas vou ver se tem que ser coisa rápida para falar com a vice-presidente da Confederação Elo Social, é isso? De Sergipe, tá? Jário Júnior, vamos lá. Tirando o ano,
É o corre-corre do programa ao vivo. Alô, Jairo. do PSDB em Aracaju, onde acontece o evento que oficializa as pré-candidaturas. Chegou uma lá, federal, uma aí, André tá vendo? Moura, líder do E tem governo outra do Congresso lá. Nacional ao Senado, e do senador Eduardo Amorim ao governo do Estado. O evento acontece aqui no bairro Suíça, na rua Frei Paulo, onde toda a imprensa está presente, várias autoridades também. Nesse exato momento, a gente ouve o discurso do deputado federal André Moura. Lembrando que todas as informações, todos os detalhes, você vai ficar sabendo no nosso Jornal da Xodó em rede, através da 89,9 Xodó FM Socorro, para todo o estado de Sergipe. Carlos Ferreira, a qualquer momento, a gente pode voltar com outras informações. É com você. Obrigado, permaneça aí. Daqui a pouquinho de volta para a gente atualizar os ouvintes, né? 8h38, eu tenho 2 minutos e meio de intervalo, volto com o doutor Cláudio. Olha quantas perguntas estão chegando aqui. Matheus Hermano, né? Um abraço, Matheus, aqui na live, né? Aqui no Facebook ao vivo, né? Enfim, lá no nosso WhatsApp e aqui no meu também. Em 2 minutos e meio, eu não sei como vamos fazer isso, mas o doutor Cláudio vai ter que ser assim, muito objetivo, porque as perguntas são muitas, impressionante. Se não der tempo a gente concluir hoje, a gente promete voltar ao mesmo tema na próxima semana, né, doutor? Isso. Porque ninguém aqui é Ayrton Senna. A gente até chega a Rubinho Barrichello, agora Ayrton Senna não dá. Não é não? 2 minutos e meio, eu volto, vamos lá. Jornal da 102. O tema é bom. O tema é bom, atual. Rapaz, não tem uma família que não tem, é só assim. Graças a Deus, né? Sair da mesmice, né? A frequência é grande. O programa pegou exatamente por isso. Diversificação da informação. Estimular nossos alunos na construção de valores fundamentais à sua formação tem sido um dos fatores decisivos nas brilhantes conquistas em Olimpíadas do Conhecimento, vestibulares e Enem, marca registrada do Colégio Amadeus. Nutrição e depressão. Nutrição e depressão. Nutrição e depressão. Se der, a gente já cita e pode falar detalhes na próxima, mas tem a ver. Algumas. Educação infantil até o ensino médio, que reforçam o equilíbrio de valores e habilidades socioemocionais. Colégio Amadeus, educação para a vida. Abasteça o seu estoque com as super ofertas do Atacadão Aracaju. Venha aproveitar e você pode comprar em unidade embalagens fracionadas ou em grandes quantidades. E com o cartão Atacadão você tem crédito e prazo para pagar. Faça o seu, é rápido, é fácil. Venha economizar ainda mais no Atacadão Aracaju, na Avenida Chanceler Oswaldo Aranha, bairro Novo Paraíso. Mas é lembro, eu tomava Crédito sujeito a taxas e aprovação. Contato físico ofensivo Se a memória não falha, foi Tira a abuso, foto, constrangimento verbal, Não, mas ela formal, tirou o nome do fotografar sem remédio. consentimento é abuso. Exibir partes íntimas publicamente é abuso. Abuso sexual é crime. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, CETRANSP, se mobiliza na campanha contra o assédio sexual e a violência de gênero no transporte coletivo. Ônibus é lugar de respeito. Chega de abusos. Ligue 190 e denuncie. Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã. Carlos, essa é a matéria, eu tô mandando um trabalho pra mim, salvar, tô botando, divulgando no Brasil inteiro o seu programa. A FM Xodó, eu tô botando pra Associação dos Aposentados, Confederação Brasileira, tô baixando a live, mandei ele baixar, botar no YouTube, eu tô passando pro Brasil inteiro, por isso que eu tô mandando gravar. Bom Bom pra demais. você, bom pra mim. Divulgação boa. Aí, eu tô intercâmbio com as federações de aposentados no Brasil inteiro. Seja você também anunciante da Rádio Xodó FM e tenha retorno garantido. Ligue agora, 3256-6845. Agora lá vai ser melhor. Lá vai ser melhor, porque é igual o outro show que a gente tem de Socorro. Já tem as câmeras funcionadas e não tem nada a ver com o celular. Faz pela mesa. Rapaz, é pra ser julho, né? Júlio, né?
Porque ele disse que é junho vai começar esses forró e não vai inaugurar lá. Seria o momento. Eu acho que não, né? Aí junho acho que não vai chegar, não. Você teve lá ultimamente, não? Ele tá. Sim, estamos trabalhando, mas tem outro estúdio que ele tá fazendo. Um do lado do outro. Jornal da 102. Jornalismo com profissionalismo e responsabilidade. Carlos Ferreira, a voz do... São exatamente 8h42, rapidamente. Matheus Germano, doutor, recentemente venho sofrendo de crise de insônia e ansiedade. Sem ânimo para as atividades que eu antes amava. Como, por exemplo, fotografar. E aí me fugiu aqui, cadê? Fotografar. Pode ser dito como uma semidepressão. O pessoal até inventa nome para a doença. Semidepressão. Doutor Matheus Germano, pois não, doutor? Bom, Matheus, não existe a questão de semidepressão. Você pode ter uma depressão mais leve, né? Pode ter uma depressão moderada e até mais acentuada, né? Uma depressão grave. Então, nós podemos colocar que você pode estar, se você está achando até bem, mas só perdeu um pequeno interesse, você pode estar com depressão leve a moderada, talvez. O interessante é você procurar auxílio realmente profissional, um bom psicólogo, um bom médico e tentar tratar a depressão, né? É importante. Isso é o início de um processo de depressivo? Pode ser o início ou já a permanência, né, de um processo depressivo. Porque o homem, às vezes, ele vem com a depressão mascarada, ele pode ter outros sintomas além da perda do interesse da fotografia. Ele pode já estar com irritabilidade, intolerância, que o homem acaba não às vezes, o homem não chora, né? Esse estigma, né, nosso, principalmente aqui no Nordeste. E o que é que acontece? Na realidade, ele altera o humor, ele pode ter um desequilíbrio emocional e como é que é assim, se manifestar de forma diferente. Então ele tem que estar atento a tudo isso. Se ele mudou o comportamento, o nível de tolerância, o ideal é que ele procure tratamento. Legal. Se cuida aí, meu amigo. A outra aqui na live, bom dia, Carlos Ferreira e equipe. A pessoa tem depressão e tem religião... a pessoa que tem depressão e tem religião formada e ou crença tem possibilidade maior de cura? Em qual momento? Marcos Rocha. Valeu, Marcos. Excelente pergunta. Ela está ali a pergunta no texto ali, dá para ler. O que é que acontece? A religião, né? A fé. Né? Eu já tenho estudos mostrando que, em relação ao envelhecimento humano, que as pessoas que têm religião, elas vivem mais. Há uma maior longevidade para quem tem religião. E isso, com certeza, está relacionado justamente, não somente a possibilidade de tratamento mais eficaz, quem tem religião, tem uma crença, tem realmente uma busca com fé na boa conduta, né? Não adianta ter religião e não ter fé. Né? Importante salientar. Tem gente que tem religião, mas a fé é pequena. Depois, se você quiser, no próximo programa, eu conto a historinha, a diferença de crer para ter fé. Me cobre isso, então, no próximo programa. Certo? Então a gente vai falar sobre a fé ajuda, né? A fé ajuda e muito. Então não é a questão religião, a fé. Em qual momento? Em todos os momentos. Inclusive, ter aprovado sobre o envelhecimento humano que as pessoas que enfrentam melhor as adversidades, elas vivem mais e vivem com maior satisfação. Se elas vivem mais com maior satisfação, elas vão ter menos possibilidade até do início de um processo depressivo, porque não vai ter o precipitador fator estressante. As pessoas vão se estressar menos, porque elas enfrentam melhor os problemas, né? Tem uma potencialidade de resolução das situações de possível estresse melhor, então elas gerenciam melhor a vida e elas vão se estressar menos. Isso é um aprendizado comportamental que a fé é essencial. Essencial. Por isso que já disse o irmão Lázaro, eu vou passando pela vida dando glória a Deus, né? Verdade. Porque geralmente quem tem fé, quem não tem fé, o cara tem dinheiro, daqui a pouco não tem mais, aí pega o revólver e atira na cabeça. Quem tem fé, geralmente, né, diz, olha, são desígnios, né, é bíblico isso, que na vida você terá tribulações. Então enfrenta com mais coragem os problemas da vida, né? Isso. A fé. A outra pergunta aqui. Pergunte, por gentileza, como fazer para não contaminar o familiar, nem ser contaminado pela depressão, em todas as faixas etárias. Contaminar não é a palavra certa, diz aqui, adequada, e sim influência. Então vou repetir a pergunta.
como fazer para não influenciar o familiar, Entendi. nem ser influenciado pelo familiar. Entendi, Carlos. Entendeu, né? A melhor maneira realmente é identificar o mais cedo possível o processo depressivo e tratá-lo. E aí a gente, não sei se o tempo vai permitir, quantos minutos a gente tem ainda, acho que está terminando. Eita. Né? Tá no final, temos segundos ainda, cara. Então... Não, nós temos aqui que eu vou dar. Quantos minutos eu tenho que deixar aí? Você não quer remarcar com ela? Porque Não, o assunto é tão importante aqui. Mas fica- se você quiser, a gente passa o tratamento para a próxima semana, não tem problema. Se você quiser deixar a gente falar. Pode ser para a próxima semana? Então a gente conclui, vou deixar a mensagem final e aí passa para lá. Não, mas nós temos aí, Tem é um isso que eu áudio. estou dizendo, nós temos 8 minutos. Tem um áudio. Ah, então nós tá. temos 8 perguntas, né? Então vamos responder as perguntas. Então o importante é tratar precocemente, o mais cedo possível, a depressão, porque não tem como ela não influenciar nas pessoas. Não tem como. Porque a pessoa com depressão, ela vai acabar influenciando as pessoas que amam e cercam essa pessoa, elas vão sofrer junto, né? E pode precipitar e trazer um processo estressante coletivo, realmente. Então é importante uma mãe, um pai, um avô com processo depressivo, a família toda percebendo, isso traz um desconforto Pra todo psicológico mundo, para todos. Então o importante é tratar a depressão, identificar que o seu programa está ajudando e muito nisso, né? Identificando a depressão, não menosprezar e tratar o mais cedo possível.